Olá, hoje vou-te tentar ajudar a escolheres a melhor escola para ti prática e a escola teórica. E vou-te dar as minhas experiências, desde a minha escola teórica até a escola prática. Neste momento estou quase a acabar a parte prática, a parte teórica já está toda feita. Então, a primeira coisa é modelar ou integrado. O integrado é mais rápido de se fazer, o modelar é mais lento de se fazer. Normalmente é assim que vais ver. O integrado vais precisar ter o dinheiro para dar à escola, diretamente, e depois vais estudar na escola de segunda a sexta-feira, vais estudar e vais voar naquela escola, onde tens instrutores que te explicam as coisas ali à tua frente. No modelar, por outro lado, tu vais pagando à medida que vais voando. Neste sentido, é muito bom porque se não tiveres o dinheiro logo, vais conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Qual é que é os contras? É que vais demorar mais tempo, porque obviamente estás a trabalhar, tens menos horas de estudo, isso é já uma. Segundo, também vens um pouco mais cansado e vai fazer com que as tuas horas de estudo não sejam tão produtivas, e isso temos que aceitar. Então vais prolongar um pouco mais o teu estudo. Outra delas também é o apoio que tu tens da parte da escola. Esta parte é muito importante. Porquê é que eu estou a dizer isto? Eu estou no modular, fiz o modular e, após ter escolhido várias escolas, ter falado de várias escolas, indicaram-me uma escola e eu com essa escola fui falar e perguntei todas as coisas sobre, por exemplo, os apoios que eles davam em casa. O que aconteceu? Disseram-me sim, nós apoiamos, é só mandares uma mensagem, nós respondemos. Isto foi, claro, obviamente, para vender o curso. O que aconteceu foi que depois de eu ter pago e quando comecei-me a encaixar no curso, ao final de um mês, 2 meses, eu comecei a ver que não é nada disso. Perguntaram-me um grupo para eu estar com outros alunos, para nós dividir, pronto, trocarmos algumas ideias. Isso faz que nós consigamos aprender mais rápido ou estudar juntos, por exemplo, pela internet, mas estudar. Não aconteceu nada disso. Uh, Milhares de PDFs que enviavam pronto, para estudar e nada estruturado como deve ser para consigas estudar. Então eras tu que tinhas que fazer todos os resumos e nada estruturado. Então isso não foi nada bom. Outra coisa, depois vais ter que ir presencialmente, pelo menos 4 dias presencialmente, lá à escola. E para isso tens que normalmente acabar o syllabus. O que é o syllabus? É uma aplicação que eles têm, e tu tens que passar, é o programa, tens que passar de A a Z, e depois quando passares esse programa todo, sim, vais fazer essas aulas e depois fazer essas aulas, vais a exame. Eu, para essas aulas, para teres uma noção, eu demorei 9 meses para conseguir ter essa aula. Então, eu tinha acabado todo o syllabus e eles não conseguiam marcar aulas porque davam desculpas ou não dava, ou estavam à procura de instrutores de inglês, porque estou com a escola em inglês, coisas desse género. No entanto, eles estão a vender o curso e quando acho que uma empresa vende o curso, tem que ter as coisas já para fazer isso. No entanto, quando eu perguntei logo no início, disseram que sim, estava tudo bem e até que iam seguir o meu para depois conseguirem ver onde é que eu falhava mais, onde é que eu conseguia responder melhor as perguntas, para depois dizerem-me qual é que é a matéria que eu estudava. Isso aconteceu? Não, não aconteceu. Nem comigo, nem com os meus outros colegas, que depois nós na sala, quando nós nos juntamos, falamos todos da mesma coisa e pronto. Só que qual é que é o problema? O teu dinheiro já está lá, tu já estás com o sílabas todo feito e vais sair dessa escola, uh, é um, vais ficar preso. Porquê? Porque tens lá o dinheiro, tens o teu tempo todo lá e se saíres daí vais ter que entrar noutra escola e fazer o syllabus dessa escola, vais demorar mais 4 ou 5 meses a fazer isso e depois ainda mais as aulas presenciais, então vais demorar mais tempo. E assim é que essa escola ganha e nós temos que ficar lá até ao fim. Ficas preso. Então, muito para escolheres bem a tua escola modular, fala com outros alunos, não fales só
com a empresa em si, com a escola, fala mesmo com alunos, tenta ir lá, fala com os alunos. Eu fui pela conversa de outras empresas que me disseram vai para aqui porque é melhor, e se um concorrente está a dizer para ir para lá porque é melhor, porque eu, como estava a ver na Suíça, eu aceitei, pronto. Fui um bocado de olhos fechados nesse sentido, podia ter procurado um pouco mais. Mas aqui tens a minha experiência dessa parte. Depois, tens a parte da escola de voo. A escola de voo é outra que tu tens que ver, e eu aí tive sorte, ainda tenho uma boa escola de voo. Fui perguntar a várias escolas de voo o que é que acontecia e como é que eles faziam o programa. O que é que acontecia? Quase todas as escolas têm, por exemplo, 5 instrutores, mas um daqueles instrutores nunca é o teu instrutor principal. Aquele instrutor ou está livre, vai, amanhã se não estiver livre, vai outro, vai contigo. Isto, pela minha experiência, não é bom. Eu escolhi uma escola que eu tinha o meu instrutor e 80% das vezes eu vou sempre com o mesmo instrutor. O que é que acontece? Às vezes o instrutor ou está doente ou não pode vir e está um instrutor disponível. E eu, para voar, peguei nesse instrutor. Isto é só para dar-te um exemplo verídico daquilo que eu estou a dizer de mudar de instrutor em instrutor, não é bom. E ainda por cima quando estás ainda a aprender. Nesse momento eu já conseguia fazer estacionário, já conseguia descolar o helicóptero e aterrar o helicóptero. A primeira vez que eu peguei num outro instrutor, ele teve pelo menos, nós vamos uma hora, pelo menos 10 a 15 minutos, sempre com as mãos nos comandos. Eu estava também a pilotar, mas ele não pedia mais coisas. Então estive entre 10 a 15 minutos a voar só por voar. Não aprendi nada de mais porque isso eu sabia fazer. Ele teve que se ambientar e saber o tipo de piloto que eu sou para conseguir mandar fazer as coisas. Isto foi uma vez. Depois voltei outra vez ao meu instrutor, ao final de mais tempo, o meu instrutor teve que faltar, eu estava outro instrutor disponível, fiz a mesma coisa, pedi outro instrutor, claro que eu queria voar, a meteorologia estava boa, temos que aproveitar. O que é que eu fiz? Peguei outro instrutor, os primeiros 10, 15, 20 minutos, outra vez a mesma coisa. E às vezes no início eles ficam ali um pouco sem confiança e depois quando eles estão a mostrar os exercícios também estão muito nos controles. E o que é que isso vai-te fazer? Tu vais conseguir pilotar, obviamente, eles vão-te deixar pilotar, mas eles não vão-te puxar aquilo que deveriam puxar. Eles não vão pedir-te coisas mais difíceis porque eles não sabem como é que tu és como piloto. Então é muito melhor teres o teu instrutor. Depois, sim, que a escola te dê uma opção de trocar de instrutor assim quando tu queiras. Por exemplo, neste momento que eu estou quase mesmo a acabar a parte de voo e eu sinto-me um pouco estagnado. Faço várias coisas, consigo voar sozinho, já estou a voar sozinho, mas ainda preciso de fazer procedimentos de emergência, temos que levar sempre o instrutor. O que é que acontece? Eu gostava de voar um pouco mais agressivo em termos de ganhar um pouco mais calo se alguma coisa acontecer, por exemplo, com vento, um vento mais forte. Por exemplo, nós voamos com o meu instrutor, estamos a voar ali por volta dos 10 nós de vento, eu gostava de estar a voar com 25, 30 nós de vento. É mais difícil de voar? Obviamente que sim, é mais difícil de voar. Mas é para isso que o instrutor serve, para que ele te prepare para que quando que isso aconteça no ar, tu consigas fazer uma boa escolha e o que é que tu deves fazer quando estiveres sozinho. Aqui o que é que acontece é que cada vez que essa meteorologia eu tenho marcado quando está muito vento ou a meteorologia não está tão boa, eu marco as minhas horas de voo. O meu instrutor principal cancela isso. Então ele não está disposto a ir mais além porque ele não se sente confiante para isso. O que é que eu fiz? Pedi para trocar de instrutor. Sei que há um instrutor que é um pouco mais agressivo em termos da parte da aprendizagem. O meu instrutor fez muito bem, ele é uma pessoa calma e explica bem as coisas, mas chega ali uma altura que não precisamos de uma pessoa calma, precisamos de mais de uma pessoa. Eu penso assim, precisamos de mais de uma pessoa que consiga entrar contigo dentro
ou colocar-te fora da tua zona de conforto, ele veja, ok, ele é bom a fazer isto, vamos ver se ele consegue fazer isto nestas circunstâncias. Obviamente não tendo os limites da máquina em risco e também do próprio instrutor. Mas precisas, se calhar, procurar um instrutor com um limite um pouco mais alto para que consigas depois também puxar por ti. Então, essa parte é importante. Tens aqui mais ou menos a parte um pouco resumido daquilo que é o modular, o integrado, onde é que é muito. Eu, se fosse no final, o resumo é: no final, eu preferia o integrado, sim, se tivesse dinheiro, porque o integrado tens mais apoio da escola, estás sempre lá com a escola, estás sempre com o instrutor, tens sempre os teus colegas ao pé uns dos outros, onde vocês conseguem ter mais conexão. Isso acho que é muito melhor. Se eu tivesse a oportunidade, eu faria integrado. Ainda por cima é mais rápido. Estamos a falar que vais de 0 a Z, né? de A a Z, mais ou menos em 2 anos. Na PPL, para fazeres isso, tipo, não, tinhas que não trabalhar. No modular, tinhas que não trabalhar. E se não trabalhas, como é que consegues pagar? Por isso é que escolheste o modular, porque precisas do dinheiro. Então, se estás a trabalhar e estás a estudar, o modular é melhor nessa circunstância, mas tens que já pensar que vais demorar mais tempo do que um outro amigo teu que está a tirar o integrado. Isso é logo a primeira parte. A segunda, também tens que escolher a tua escola de voo e saber o que é o tipo de instrutor que tu tens lá na escola de voo. Espero que isto te ajude. Uma coisa que também posso dizer é que para o PPL, ou seja, piloto privado, são 45 horas mínimo. Não, isso é para ir a exame. Não penses que vais com 45 horas a exame. Esquece. Porque a meteorologia hoje pode não estar boa, tiveste que voltar para trás, perdeste esse tempo para voltar para trás, tiveste a voar, mas não aprendeste o que deverias aprender. Isso é já a primeira. Segundo, mesmo que tu sejas um piloto rápido a aprender 45 horas, ou tu tens mesmo um instrutor que consiga estruturar aquilo muito bem para fazer essas 45 horas e essas 45 horas serem 100% produtivas, ou não consegues fazer em 45 horas. Começa a pensar por volta das 57, 60 horas para piloto de helicópteros. Para piloto de avião, eu vejo que os pilotos de aviões são muito mais rápidos a fazer, por exemplo, o solo. Um exemplo, eu estive a comparar-me, por exemplo, aqui com colegas meus que são piloto de avião, eu sou piloto de helicópteros, e o que eu tenho visto é que um piloto de avião, por volta das 12, um piloto que estudou e que se ambientou bem à máquina, consegue fazer em 15 horas, com 15 horas faz o seu primeiro solo. O primeiro solo é um circuito, ou seja, uma volta ao aeroporto e a terra. Eu fiz às 25 horas e desde as 15 horas eu estava sempre a perguntar aos instrutores, todos, mas porquê é que eu não vou? Eu sou capaz de voar, eu consigo voar sozinho, vocês já não pegam nos comandos, porquê é que eu não vou? O que eles disseram foi, tu estás-te a comparar com pilotos de avião, no final tu vais fazer a mesma coisa do que eles, tu vais fazer vais fazer o teu solo, só que não vais fazer o teu solo às 15 horas. E eu pensei, mas eu sou assim tão mau? Eu perguntei, mas eu sou tão mau? Eles sempre disseram, não és mau, Fábio, mas 15 horas para um piloto de helicóptero é muito pouca hora. Apesar de tu controlares, naquela altura, tinha 15 horas, já controlava, descolava, aterrava sozinho o helicóptero, conseguia fazer um estacionário, conseguia controlar o helicóptero, mas se sair alguma coisa fora dos parâmetros, o helicóptero, pelo aquilo que eu tenho visto, é muito mais difícil de controlar do que o avião. Isto foi explicado, eu comecei a entender e no final, sim, tu vais fazer as tuas horas solo na mesma, mas vais demorar mais tempo até fazer as tuas horas de solo. Isso aconteceu comigo, tanto aconteceu com os meus colegas, todos demoraram mais tempo. Uns foram às 25, outros foram às 30, outros foram às 35. No final, às 45 horas, todos estavam mais ou menos no mesmo nível, todos já tinham feito o seu solo. Mas ninguém foi a exame às 45 horas.
Neste momento estou com 51 horas e estou a fazer os meus solos, navegação a solo, mas agora é que estou a preparar-me para ir exame. Quer dizer, talvez, se calhar, com por volta de 57, 60 horas é que eu vou a exame. Isto tens que contar já no teu budget. Quando as escolas começam a dizer são 45 horas, pensa um pouco mais à frente e põe um pouco mais. Acho que é uma maneira de salvaguardares. Outra coisa, quando estiveres a estudar, se fizeres parte modular, começas a estudar um pouco e vais intercalando. Vais estudar e vais voar. Mas não voes tudo de uma só vez. Guarda horas para o final para que para que tu não pares. O que é que aconteceu comigo? Eu fiz tudo intercalado, assim como estou-te a dizer, mas depois a escola teórica demorou muito tempo para eu conseguir ir a exame, mesmo muito tempo, e eu tive que parar 3 meses. Nesses 3 meses eu antes já estava a voar solo. O que é que vai acontecer agora? Vais ter que, eles não te podem deixar voar solo outra vez, ou seja, vais ter que voar mais uma ou duas vezes com o instrutor outra vez, para ele verificar se tens todas as condições outra vez e que não te esqueceste de nada para poderes voar solo, ou seja, são 2 aulas que tu estás a perder para nada, estás a pagar, mas se tu continuasses a voar não precisavas dessas 2 aulas. Então a melhor coisa que eu te posso dizer é, vais estudar, escolhes uma boa escola teórica e vais intercalando as tuas horas de voo. Quando mais ou menos às 15 horas antes das 45, começas a ver como é que estás na teoria. Preparas-te para a teoria e depois a partir daí essas 15 horas que consigas fazer todas de uma só vez para depois ir a exame às 40 e 50 horas de voo, por exemplo. Assim faz com que tu não prolongues as tuas horas e também e que também não aumentes o preço do teu curso. Espero que este tenha ajudado. Eu sei que os meus vídeos são longos, mas eu tento explicar o máximo possível daquilo que eu tenho aprendido até agora. E qualquer coisa, também tens o meu Instagram, nas descrições tens o meu Instagram. Eu sim respondo a perguntas, se precisares de mais alguma coisa. Para isso é que este YouTube foi feito e também o Instagram. Então, até à próxima.